Tia. Tia para os íntimos também, né? Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Amém. Enquanto eu estava ali orando, antes de começar, eu queria fazer uma ressalva e queria que a gente levantasse um motivo de oração nessa noite, antes de começarmos a falar sobre o nosso tema tão especial. Mas se você é da nossa igreja, talvez você saiba que hoje, ou foi ontem, o irmão nosso partiu para o Senhor. E talvez como eu, você talvez não tenha conhecido tanto, não fosse tão próximo. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas era um irmão nosso. Algumas pessoas aqui são mais próximas, conviveram por muito tempo. E situações como essa marcam o nosso coração, né? Principalmente quando é uma coisa inesperada, começam a surgir algumas perguntas, algumas dúvidas, mas nós nunca, queridas, duvidamos do Senhor, duvidamos da sua bondade, da sua fidelidade, do seu amor. Nós confiamos que Ele é bom e que Ele sempre vai ser bom. E nós não podemos deixar dúvidas chegar no nosso coração a respeito disso. Algumas coisas nós não entendemos. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos continuar sem entender. Um dia, quando estivermos com o Senhor, talvez teremos algumas respostas. Mas se você já perdeu alguém importante para você, você sabe que a dor se instala em quem fica. E eu queria que você, nessa noite, junto comigo, se levantasse, ficasse de pé. A gente vai orar pelas pessoas que ficaram. Nós não podemos fazer mais nada diante do que aconteceu, mas existem pessoas nessa noite que estão sofrendo, que estão ali com o coração doído. E a gente vai falar aqui sobre emoções, sobre situações difíceis. Então, coloca essas pessoas que ficaram diante do Senhor. Elas precisam da nossa oração, elas precisam da nossa intercessão. E nós podemos alcançá-las aonde elas estiverem nessa noite. Amém? Então, coloque intensidade na sua oração. Ora aí no seu lugar, eu vou orar aqui também. Mas vamos proteger a vida dessas pessoas nessa noite. Senhor, nós te amamos. Nós estamos aqui, Pai, porque nós reverenciamos a sua palavra, porque nós reconhecemos a sua bondade. E não existe espaço para dúvida no nosso coração de que você é sempre bom. De que independente das circunstâncias, independente das situações, você é o mesmo Deus que não muda, que é fiel, que é verdadeiro. Você continua curando, livrando e salvando, Senhor. Nós oramos, Pai, pelos familiares de Sandro nessa noite. Nós colocamos essas pessoas, Senhor, diante de você. Nós oramos, Pai, para que o coração dela seja guardado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor. Nós oramos para que a Tua graça, Senhor, o Teu poder de fazer o que na própria força nós não poderíamos fazer, se torne ainda mais real para eles nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu consolo, o consolo do Espírito encontre cada uma dessas pessoas nessa noite. Esposa, filhos, irmãos, irmãs, todas as pessoas, Pai, todos os familiares, nós oramos e nós declaramos paz. Nós declaramos o Teu shalom, Senhor, nada quebrado na vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos na brecha e nós declaramos que o Satanás não vai encontrar lugar no meio dessa família. Nós oramos por confiança em você, o Deus que não muda. Em nome de Jesus, Pai, nós guardamos essas pessoas em oração. Nós nos compadecemos junto com os nossos irmãos, Pai. Mas assim como nós confiamos em Ti, nós oramos por corações guardados, também confiando em você. E a Tua força, Pai, a Tua força sobrenatural levantando cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Então, pessoal, como tia Pen, aqui para os íntimos, que eu já disse para vocês, falou, meu nome é Sara, sou filha de Ana Fábia,
sou psicóloga clínica também, eu atuo na clínica. E amo o que eu faço, estou muito realizada fazendo o que eu faço, porque eu sei também que é uma forma de alcançar pessoas. Na minha profissão, naquilo que eu faço, eu tenho ajudado pessoas, eu tenho sido um instrumento indiretamente do Senhor para as pessoas, para que elas consigam lidar com coisas difíceis, com coisas que elas talvez não conseguissem lidar sozinhas. E isso é tão importante. Então, já falando sobre o nosso tema aqui, eu te incentivo. Se você não tem conseguido lidar com algumas coisas, procura terapia, tá bom? Isso não é pecado. Já faz tempo, né, que a gente acha aí, que a gente escuta que depressão, ansiedade, medo, todas essas coisas que envolvem a saúde mental é um tabu. Não é mais, a gente já está desconstruindo essa ideia. São coisas sérias que precisam ser tratadas e faladas, inclusive, dentro da igreja. Porque acontece. Da última vez que eu vim aqui, eu comecei falando exatamente a mesma coisa. Quem aqui já sentiu tristeza? Quem aqui já sentiu ansiedade? Quem aqui já sentiu raiva de alguém? Essa aí todo mundo, né? Quem aqui já sentiu ciúme de alguém? Quem aqui já amou alguém? Amamos muitas pessoas, não é verdade? Todos nós sentimos. E é isso, essa é a beleza de ser humano e de estar na Terra. O Senhor, Ele nos criou com emoções. O próprio Deus, Ele sente. E em muitos versículos na Bíblia, a gente vê a Bíblia falando que o Senhor se irou em algumas situações, que Ele sente ciúme de nós. O próprio Deus, Ele tem emoções, Ele tem sentimentos, foi Ele que criou. Foi Ele que desenvolveu o ser humano exatamente como ele é. E se Ele nos criou com 3 partes, espírito, alma e corpo, é porque as 3 áreas são importantes. Não tem uma que é mais importante do que a outra. A gente é um espírito, a gente tem uma alma e a gente habita num corpo e a gente precisa cuidar das 3 áreas. Amém? Você está cuidando das 3 áreas que o Senhor te deu? Quem está indo para a academia? Ó, tá aumentando. Aí, eu tenho uma professora de Muay Thai ali. Quem aqui dorme 8 horas por noite? Essa aí é mais difícil, né? Quem aqui bebe 3 litros de água, pelo menos? Olha aí, Glaucita, tá que tá, viu? Dando check em tudo. Quem aqui faz terapia? Olha! Eu espero que muito em breve esse número aí aumente. Mais mãozinhas estejam levantadas por aqui. Amém? E como é importante a gente entender sobre tudo isso? Porque nós temos a tendência humana de achar que emoções desconfortáveis, sentimentos que são ali desconfortáveis, são sentimentos negativos. Quem aqui olha para tristeza, ansiedade e medo como algo negativo? Seja sincero. Muita gente. E a gente tem essa tendência de classificar essas duas coisas, né? Alegria, amor, paz, felicidade são coisas positivas e tristeza, raiva são coisas negativas. Essa é uma diferenciação que a gente faz. Mas toda emoção que nós temos, ela tem uma função. Ela é importante. Se a gente não sentisse ansiedade, por exemplo, quando a gente vai atravessar uma rua e vem um carro gigante na nossa frente. Se nós não sentíssemos ansiedade e medo, a gente ia ficar esperando o carro vir e passar por cima de nós. A gente não ia ter essa reação de sair correndo. Porque é a ansiedade e o medo que dizem pra gente, corre que o carro está vindo. Então a gente precisa da ansiedade, a gente precisa do medo. Ele é adaptativo em algumas situações. Mas quando ele se torna descontrolado, aí é outra história. E não é o tipo de emoção que a gente quer realmente, não é o tipo de emoção que a palavra nos fala. Mas se a gente não sentisse tristeza diante de uma perda de um ente querido, talvez a gente começasse a rir, dar altas gargalhadas. E eu sei que acontece, tem pessoas que reagem desse jeito. A gente vê muito isso na clínica, todo mundo reage de um jeito. Mas a tendência natural é que a gente se entristeça, porque é uma perda. Foi algo que nos separou ali, que tirou uma parte de nós. É um luto. A gente precisa das emoções. E a gente não precisa ver as nossas emoções, aquilo que a gente sente, como algo ruim
e evitar e tirar de nós e afastar completamente da nossa vida. Na verdade, quando a gente tende a evitar algumas emoções, elas ficam mais fortes para nós. Eu queria que todo mundo agora, vamos fazer um exercício, que todo mundo agora se esforçasse com todas as suas forças para não imaginar um elefante rosa atrás de mim. Quem conseguiu não imaginar o elefante rosa? Alguém conseguiu? As meninas ali conseguiram? Mas aí quando vocês pensaram em não imaginar o elefante rosa, vocês já pensaram no elefante rosa. A gente não consegue, quanto mais a gente tenta controlar para não sentir alguma coisa, para não pensar em alguma coisa, mais a gente pensa nisso. Isso é muito comum com pensamentos. A gente tá lá querendo dormir, querendo adormecer e vem um monte de pensamentos na nossa cabeça e a gente começa, eu não vou pensar, eu preciso dormir, amanhã eu vou acordar cedo. Para de pensar. E a gente não consegue. Os pensamentos continuam vindo. Então, quanto mais a gente tenta controlar alguma coisa na nossa própria força, mais forte aquilo fica. Se isso acontece, é porque existe uma outra forma de lidar com essas coisas. Você concorda? Existe um outro jeito, uma outra maneira, sem ser tirando e extraindo isso da nossa vida. E é exatamente isso que a inteligência emocional, ela propõe para nós. É claro que a gente vai falar aqui de uma perspectiva cristã, a partir da palavra, mas os estudos práticos e científicos da inteligência emocional, elas vão dizer, de forma simplificada, exatamente isso. Você não precisa não sentir. Você precisa saber sentir e saber reagir a esses sentimentos do jeito certo. O problema não é sentir, o problema não é pensar, o problema é reagir e viver dominado por esses sentimentos e por esses pensamentos. E eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos, no capítulo 4, e versículo 18. Quando a gente desenvolve essa habilidade de saber sentir, sem se deixar ser dominado por esse sentir, a gente começa a perceber o nível de maturidade emocional que a gente está. Enquanto eu estava lendo esses dias o livro de Romanos, eu encontrei essa história que fala um pouquinho de Abraão. Eu fiz, caramba, Abraão aqui, ele estava sendo muito inteligente emocionalmente. Ele soube ser maduro emocionalmente aqui nessa situação. E antes de a gente ler, eu queria explicar um pouquinho para você como é que funciona. Eu já tinha começado, né, falando sobre como os estudos científicos eles trazem e falam e enfatizam sobre a inteligência emocional. E um exemplo que eu gosto muito de usar para falar sobre isso é que a inteligência emocional, ela é como se fosse um avião com duas asas. E aí uma asa do avião, ela diz respeito a como nós nos relacionamos, como nós desenvolvemos um relacionamento com a gente mesmo, com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios sentimentos. E a outra asa do avião diz respeito a como a gente se relaciona e se envolve com as outras pessoas. Então, a inteligência emocional, ela abrange essas duas partes. Como a gente se relaciona com a nossa própria vida, os nossos próprios sentimentos e emoções, e como a gente se relaciona com as outras pessoas. A forma como a gente se comunica, se é de forma assertiva ou não. A forma como a gente impõe limites saudáveis ou não. A forma como a gente reage ou não. E a inteligência emocional, ela vem muito nessa perspectiva de que a gente não seja refém das nossas emoções. Que a gente não viva sobrevivendo e não vivendo. Que a gente não viva reagindo e não consciente das nossas ações. Porque você concorda comigo que muitas vezes a gente se pega somente reagindo às coisas? Quando a gente vê, a gente já explodiu com aquela pessoa que a gente não queria explodir. A gente já falou o que não deveria ter falado. A gente já se entristeceu e se envolveu ali naquela tristeza que a gente não queria ter se envolvido.
e a gente começa a viver reagindo àquilo que a gente sente. Se eu sinto raiva, pronto, é verdade, eu vou abraçar essa raiva com toda intensidade e eu vou viver baseado nessa raiva. Vou viver reagindo a essa emoção. E eu trato as pessoas baseado nisso que eu estou sentindo no momento. E aí, a gente não tem tempo para falar das duas asas do avião, da forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, da forma como a gente se relaciona com a gente mesmo. E é muito verdade que um avião, ele não anda só com uma asa, ele precisa das duas. Então, a gente precisa saber se relacionar com a gente e a gente precisa saber se relacionar com os outros. Mas hoje a gente não tem tempo para falar das duas partes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa asa do avião, em que a gente se relaciona com a gente mesmo. Porque você concorda comigo que quando a gente sabe se relacionar bem com a nossa própria vida, é mais provável que a gente se relacione melhor com as outras pessoas, que a gente tenha relacionamentos interpessoais mais saudáveis, que a gente não haja com as pessoas baseado nas nossas próprias emoções, mas que a gente use as oportunidades que a gente tem para fortalecer os nossos vínculos. Então, quando a gente desenvolve esse lado do avião, em que a gente cuida da nossa própria vida e das nossas próprias emoções, é mais provável que a gente saiba se relacionar melhor com os outros. E aí a gente vai falar sobre esse lado hoje. Essas duas partes do avião, ela é dividida em 6 componentes. Então, eu anotei aqui para você. A inteligência emocional, ela se divide em autoconsciência, autogestão, motivação, flexibilidade, empatia e habilidades sociais. E aí, essas 3 primeiras, que é autogestão, autoconsciência e motivação, ela fala sobre essa asa do avião que diz respeito a gente se relacionar com a gente mesmo. E a gente vai falar dessas 3 partezinhas hoje, tá bom? E aí, numa próxima oportunidade, a gente fala sobre esse outro lado, que às vezes é mais difícil. Mas você abriu comigo lá em Romanos, não abriu? E diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já estava com cerca de 100 anos e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E o primeiro pontinho que a gente tem de inteligência emocional é a autoconsciência. Alguém quer se dispor a falar o que acha que significa autoconsciência? Eu gosto de interagir, viu, gente? Aninha. Vamos, Aninha. Se ninguém se dispor, eu vou de livre e espontânea vontade. É a consciência que a gente tem de nós mesmos, não? Bem direta, né? Bem sucinta. Gostei. E é exatamente isso. Autoconsciência é a gente conseguir ter consciência da nossa própria vida. A gente conseguir se perceber. Perceber o que a gente sente, perceber o que a gente pensa, perceber o que a gente faz, perceber quais são as situações, quais são os gatilhos que despertam alguma coisa mais profunda na gente. E o problema é que muitas vezes a gente tem vivido no automático. Talvez se eu perguntar aqui para algumas pessoas, quais foram todos os sentimentos que vocês sentiram hoje, durante o dia, só hoje? Todo mundo conseguiria me dizer? Laucita está rindo ali, acho que ela sabe. Será? Talvez não. Porque a gente vive tão no automático, a gente vive tão envolvido em tudo, em fazendo todas as coisas ao mesmo tempo, que a gente não percebe. A gente não percebe se hoje a gente ficou triste com alguma coisa, se a gente ficou ansioso com alguma coisa, se algo que alguém nos falou mexeu diferente com a gente vai levando, a gente vai deixando acontecer. A gente vai deixando a onda nos levar. E eu queria fazer um exemplo prático aqui com a gente, tá? E eu queria algumas voluntárias. Se vocês não se dispuserem, eu vou fazer igual a Aninha ali, ó. Vou chamar todo mundo.
Rafa, maravilhosa. Dalvita. Aninha, de novo. Pode ficar, depois eu vou pedir para vocês fazerem uma rodinha pequena aqui. Deixa eu ver quem mais. A tia do Muay Thai ali, que eu não sei o nome. Louise. Deixa eu ver quem mais. Joselma. E deixa eu ver quem mais. Glaucia, tá doida pra vir? Pode vir, Glaucita. Eu não quero ir não, já indo, né, Glaucia? Tá, eu vou pedir que vocês façam uma roda aqui. Não precisa não, pode ser só uma roda. E aí eu vou pedir, eu acho que eu vou precisar de mais gente. Deixa eu ver, Lanita vem também. Fabiana. Tá. E aí eu vou pedir para que vocês se olhem um pouquinho aí, admirem a beleza umas das outras. Maravilhosas, lindas. Tá? E agora eu quero que todo mundo feche o olho. Não vai acontecer nada, eu prometo. E aí eu vou perguntar algumas coisas e eu quero que quem souber a resposta levante a mão, tá? Quem é que aqui na roda tá com uma rasteirinha preta? Quem levantou a mão pode falar. Um acertou e um errou. E tu, Dalvita? Não, só quem acertou foi Louise, tá? Continuem de olhos fechados. Quem aqui, dentro da roda, está com uma presilha tartaruga, que é assim, meio rajadinha? Pode falar. Acertou, Rafa! Ó, nem tu sabia, Joselma. Tá, vou fazer só mais duas perguntas. Quem aqui na roda tá com um brinco de pérolas? Ah, meu Deus. Mãe estragou a brincadeira, gente. Só mais uma. Quem aqui na roda está com um tênis branco? Ó, Rafa acertou também. Tá bom, palmas para as nossas ajudantes. Maravilhosas. Então, gente, isso foi só para exemplificar para a gente, né? Para vocês, para mim também, como tantas vezes a gente vive no automático. Eu pedi para as meninas se olharem aqui, se observarem. Muito provavelmente elas chegaram e já tinham se encontrado aqui na igreja, já tinham falado umas com as outras, mas algumas não souberam dizer coisas que a outra estava usando. Por quê? Porque a gente não observa. Rafa ali é uma observadora nata, ela acertou várias questões. E Joselma, nem Joselma sabia que ela tinha vindo com uma piranha tartaruga. Porque a gente vive desse jeito. Isso foi só um exemplo. Talvez se elas tivessem tido mais tempo de se observar mais, elas tivessem prestado mais atenção. Mas é isso que acontece na nossa vida. A gente vai vivendo desse jeito. A gente não observa, a gente não conversa com uma pessoa prestando atenção completamente no que ela está dizendo. E é por isso que algumas vezes, no meio da conversa, a gente se perde e não sabe o que a pessoa estava dizendo e fica lá só balançando a cabeça para ela achar que a gente estava entendendo alguma coisa.
Porque a gente vive no automático. E se a gente às vezes não tem consciência de coisas tão palpáveis assim, como a roupa de alguém, como a nossa própria roupa, a nossa própria piranha, imagina o que dirá da gente perceber coisas tão abstratas que se passam dentro de nós. De perceber as nossas próprias emoções, os nossos próprios pensamentos, as coisas que nos afetam, as nossas próprias crenças, as nossas próprias necessidades mal resolvidas, as nossas próprias deficiências que foram construídas ao longo de uma vida toda. A gente só vai vivendo e reagindo àquilo que a gente viveu a vida toda sem saber por que aquilo nos afeta, por que aquilo mexe com a gente, por que a gente se sente de tal jeito quando alguma coisa acontece. A gente só vai vivendo. E isso é um problema, segundo a inteligência emocional. E a Bíblia fala aqui no versículo que Abraão, ele reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade. Diga comigo, recebeu, percebeu, reconheceu. Eu li errado. Ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já estava com cerca de 100 anos. Abraão, ele estava esperando uma promessa há muito tempo. E ele reconheceu, a Bíblia fala que ele reconheceu, não que ele negou o que estava acontecendo. Não que ele olhou para ele mesmo e resolveu fingir que ele não tinha 100 anos. A Bíblia fala que ele reconheceu que ele já estava sem vitalidade. Que naturalmente a situação ali era de fracasso, que naturalmente não tinha o que fazer. Abraão, ele tinha consciência do próprio corpo. Nessa situação aqui era do próprio corpo, da própria fisiologia que ele tinha, do próprio funcionamento do corpo dele. Ele reconheceu. Mas a Bíblia não para por aí. E a gente já entra aqui no outro ponto da inteligência emocional, que é a autogestão. A Bíblia fala que, mesmo assim, mesmo reconhecendo que o corpo dele estava sem vitalidade, ele não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. E é isso que muitas vezes acontece com a gente. A gente nem reconhece as nossas emoções, os nossos pensamentos, as situações, a gente nem sabe o que é que está acontecendo e a gente reage a isso sem tentar resolver a situação. A gente só vai vivendo, só vai fazendo, só vai existindo, só vai sobrevivendo a tudo que acontece. E uma forma muito fácil e muito direta da gente medir como é que está a nossa maturidade emocional, e você vai analisando aí onde é que está o seu nível de maturidade emocional. Uma forma muito prática da gente medir isso é observando como a gente reage às nossas próprias frustrações, aos nossos próprios problemas, aos nossos próprios problemas interpessoais com outras pessoas. Como é que você tem reagido quando uma expectativa que você coloca em alguma coisa não acontece? Quando uma coisa que você esperava muito que acontecesse, acontece do jeito contrário. Como é que você reage quando alguém que você queria que agisse de tal forma, não age da forma como você esperava que essa pessoa agisse? Muitas vezes a gente está só reagindo a tudo isso. E o versículo fala que Abraão reconheceu o que estava acontecendo e ele não agiu baseado naquilo que estava acontecendo. Abraão disse assim: eu sei que é uma frustração muito grande. Eu estou há 100 anos esperando uma promessa que Deus me deu. Naturalmente, gente, eu particularmente, eu já teria chutado a bota, é assim que fala o ditado? O pau da barraca. Eu já teria ido embora. Eu errei também o ditado, foi? Ou é esse mesmo? Que as meninas ficaram rindo ali. Mas é 100 anos esperando. Às vezes a gente não para pensar sobre isso, mas 100 anos é muita coisa. 100 anos é muito tempo esperando um filho. E era com certeza, podia ser, né, uma frustração na vida de Abraão.
o Senhor me prometeu, foi alguém que me prometeu, e essa promessa não foi cumprida durante 100 anos, durante tanto tempo. Mas a Bíblia diz que o que Abraão fez foi reconhecer aquilo que estava diante dos olhos dele, as limitações básicas da vida, as limitações do seu próprio corpo, e decidiu continuar confiando no Senhor, mesmo diante daquele quadro de frustração que aparecia diante dele. E o problema, muitas vezes, quando aparecem esses quadros de frustração, de problemas, de dificuldades na nossa vida, é que a gente percebe o que está acontecendo, vê que é uma situação difícil, vê que é algo que nos atinge e decide não ficar com a palavra, nesse contexto aqui. A gente decide reagir e ficar triste, se entregar à tristeza, e se entregar à raiva, e se entregar ao que a gente está sentindo no momento. Mas a instrução da palavra, e é muito engraçado quando a gente começa a estudar coisas mais científicas mesmo, é que a gente encontra muito conceito da palavra dentro da ciência. De forma que as pessoas não sabem que está na palavra também, mas a gente que conhece a palavra sabe. Os cientistas, os psicólogos mais renomados, eles vão dizer exatamente isso que eu estou dizendo para você. Você precisa saber o que você sente, você precisa saber nomear as suas emoções e você precisa não reagir às suas emoções. E é isso que a gente vê na palavra. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante daquilo que foge do nosso controle, o Senhor nos chama a ficar com a verdade da palavra. A não reagir baseado nos nossos sentimentos, baseado nas nossas emoções, baseado naquilo que a gente pensa. Você concorda comigo que muitas vezes os nossos pensamentos são o nosso maior problema? Na maioria das vezes, gente, não é a situação que provoca em nós algumas coisas. Não é o que acontece, não é o que a gente vive. É simplesmente aquilo que nós pensamos diante dessas situações. Dalva, vou trazer outro exemplo aqui para vocês, tá? Eu gosto muito de exemplos. E é assim que a gente trabalha na clínica, para que fique mais fácil a compreensão. A gente traz exemplos. Então, eu já vou mostrando para você como funciona a terapia, para você ver que é bom, que é legal, que é interativo, que é divertido, tá certo? Dalvita, se eu chegasse aqui, imagina comigo, tá? Vem pra cá pra tu falar no microfone. A gente vai imaginar aqui uma situação hipotética, tá? Imagina comigo, Dalvita, que aqui na minha frente tem Maria, certo? E aí eu olho pra Maria e eu digo assim, Maria, você é muito especial e eu gosto muito de você. O que é que tu acha que Maria ia sentir ouvindo isso? Maria ia ficar feliz. Perfeito. E aí, ouvindo isso de mim, o que é que tu acha que poderia ter passado na cabeça dela? Para ela ficar feliz? Porque quando a gente recebe um elogio, né? Se fosse uma crítica, não. Mas como é um elogio, ela ia ficar feliz. Perfeito. E aí, quais seriam os pensamentos que teriam passado ali na cabeça dela? Ela ia pensar, nossa, Sara é legal, ela me elogiou. O que é que tu acha que ela ia pensar? Ela ia dizer, Sara me ama. Perfeito. E aí, o que foi que aconteceu? Eu disse para Maria que ela é muito especial e que eu gosto muito dela. E Dalvita, segundo Dalvita, ela ficou feliz e ela pensou que eu amava ela. Você concorda comigo que ela ia ficar feliz pensando isso? Agora, Dalvita, no lugar de Maria, a gente tem aqui Larissa. E aí eu olho para Larissa e eu digo exatamente a mesma coisa. Larissa, você é muito especial e eu gosto muito de você. Tu consegue imaginar a Larissa triste ouvindo isso de mim? Não, feliz. Não? Tá, então vamos pensar junto aqui o que é que Larissa podia ter pensado, o que é que passou ali na cabeça dela para ela ficar triste ouvindo isso. Ela ficou triste ouvindo que você gosta Isso, o que é que passou na cabeça dela? Ai, meu Deus. Que é mentira. É mentira, perfeito. Então ela ouviu que eu gostava muito dela, ela ficou triste porque ela achou que era mentira. O pensamento dela foi, Sara tá mentindo. Ela tá dizendo isso, mas é mentira, né? E agora um último exemplo, Dalva. Agora no lugar de Larissa, a gente tem Júlia. E aí eu olho pra Júlia e digo, Júlia, você é muito especial e eu gosto muito de você.
Tu consegue imaginar a Júlia com raiva de mim nessa situação? Ai, meu Deus, Júlia, por que tu ia ficar com raiva? Ô, Júlia! Meu Deus, Júlia ficou com raiva. Ai, Tem alguém soprando ali, alguma soprando. Eita, debochando. debochando. Pois é. E aí, Júlia, essa, né? Júlia, pode sentar, Dalvita, obrigada. E aí, Júlia ouviu de mim que eu gostava muito dela, ficou com raiva porque o pensamento dela foi: Sara tá debochando de mim. Ela tá dizendo isso aí só pro. Não sei porquê, mas é um deboche. E aí, gente, o que é que significa esse exemplo todo? A situação, o que aconteceu foi exatamente a mesma coisa. Eu disse exatamente a mesma frase para as 3 pessoas. Você é muito especial e eu gosto muito de você. Mas cada uma se sentiu de um jeito diferente. Cada uma sentiu uma coisa diferente. Uma ficou triste, uma ficou alegre e uma ficou com raiva. O que é que mudou para cada um, ouvindo a mesma coisa, sentir coisas tão diferentes? A forma como cada pessoa pensou sobre o que eu falei. Uma pensou que eu estava debochando, a outra pensou que eu amava muito ela, e a outra achou que era mentira. Cada tipo de pensamento que a gente tem define o que a gente sente e o que a gente faz. Não são as situações que definem as coisas, é a forma como a gente decide olhar para as situações. Se a gente decide que vai olhar de um jeito, pensando o mal, pensando o pior de cada pessoa, acreditando que a gente sabe o que cada pessoa pensa, o que cada pessoa faz, a gente vai ser entregue à emoção correspondente a esse pensamento. E muitas vezes o nosso desafio é exatamente escolher contestar aquilo que a gente pensa, contestar aquilo que a gente sente. Porque deixa eu te contar um segredo que mudou a minha vida. Não é porque você pensa alguma coisa que necessariamente isso é verdade. Nem tudo que nós pensamos conta a verdade completa. Nossos pensamentos não são fatos e nós não precisamos viver acreditando em tudo aquilo que nós pensamos. Quando a gente decide viver assim, acreditando em tudo que passa na nossa cabeça, acreditando em tudo que os nossos pensamentos contam para nós, em toda a teoria gigantesca de que a gente não é bom, de que a gente não sabe fazer, de que a gente não é bom o suficiente, de que a gente não vai dar certo, de que as coisas não vão acontecer, de que comigo sempre é muito difícil. É assim que a gente vai se sentir. E é assim que a gente vai agir. Então, o segundo passo e mais importante da inteligência emocional é a gente decidir como reagir àquilo que acontece. É entender, a primeira coisa, entender o que está acontecendo, entender as nossas emoções, entender o que a situação despertou na gente e começar a questionar aqueles pensamentos que vieram. Então, sempre diante de uma situação, a partir de hoje, você vai começar a se perguntar 3 perguntinhas básicas. Esse pensamento que eu estou tendo diante dessa situação, ele me ajuda ou me atrapalha? Isso é útil, viu, gente? Se você quiser anotar aí, na hora, eu garanto a você que na hora aí de uma situação difícil, na hora de uma situação complicada, vai te ajudar. Então, começa a se perguntar, esse pensamento que eu estou tendo diante disso, sobre essa pessoa, sobre essa situação, sobre isso que está acontecendo, ele me ajuda ou ele me atrapalha? Segunda pergunta, esse pensamento que eu estou tendo, ele resolve o meu problema? Ele vai resolver a situação que está aqui acontecendo? Terceira perguntinha. Esse pensamento me leva para mais perto da pessoa que eu quero ser? Começar a se questionar essas coisas diante das situações. Para a gente sair desse automático que eu estava falando. Sair desse viver só vivendo, só sobrevivendo. Diante das situações, a gente precisa ter mais consciência daquilo que a gente faz, daquilo que a gente sente, da forma como a gente responde às coisas. E eu já estou encerrando, mas o terceiro aspecto da inteligência emocional diz respeito à motivação. E o versículo lá em Romanos, que eu li junto com você, termina dizendo o seguinte: Abraão foi fortalecido na sua fé e deu glória a Deus.
Motivação é a capacidade de se manter motivado mesmo em dias difíceis, mantendo o foco em metas e objetivos de longo prazo e utilizando esses dias como aprendizado. Essa é uma definição básica de motivação. Então, só recapitulando para você, inteligência emocional, estar consciente daquilo que você vive, do que você sente, do que você pensa, não agir em conformidade com isso, mas questionar os seus pensamentos, questionar as suas emoções. E terceiro passo, se manter firme na nova posição que você teve até você ver as coisas começarem a mudar. Se manter na mesma posição até que você consiga ver os resultados do seu trabalho. Não vai ser fácil mudar algumas coisas. E a gente tem essa tendência de querer tudo muito rápido. Eu decido que agora eu não vou mais só reagir, mas que eu vou conseguir ali conversar comigo mesma, nutrir os meus pensamentos de uma forma mais saudável. E a gente quer que em 3 dias as coisas mudem. Que a gente não tenha mais aquelas reações que a gente tinha, que a gente não se frustre mais como a gente se frustrava. Mas as coisas não acontecem do dia para a noite, gente. Por mais que o mundo que a gente viva hoje, ele diga para nós que tudo é muito rápido. Quem já fez uma dieta sabe que leva tempo para a gente chegar no peso que a gente realmente quer. Algumas pessoas só veem a foto ali. Rafa é um exemplo maravilhoso disso. Algumas pessoas só viram a foto que Rafa postou esses dias no Instagram. Falando dos 15 quilos, foi, Rafa? Dos 15 quilos que ela perdeu. Talvez algumas pessoas só tenham olhado essa foto e digam, meu Deus do céu, Rafa perdeu 15 quilos. Mas Rafa sabe o tempo que levou, os sacrifícios que ela teve que fazer, os dias difíceis que ela teve que rejeitar ali diante de um monte de gente comendo um monte de gostosuras e que ela teve que dizer, eu não vou comer, porque eu estou focada num objetivo meu a longo prazo. Agora, nesse momento, eu queria comer. Não era, Rafa? Você passou por isso? Muitas vezes. Mas aí você lembrou, não vou reagir à minha emoção. Minha emoção está dizendo para mim, come, Rafa, vai lá, sacia a tua vontade. E aí Rafa fez aquelas 3 perguntinhas, não de forma intencional, mas ela respondeu para ela mesma, não vale a pena me render à minha emoção. O meu objetivo, o lugar que eu quero chegar é mais importante do que me saciar agora, do que reagir àquilo que eu estou vivendo agora, nesse momento. E é isso que a motivação faz por nós. Quando a gente consegue encontrar a motivação na palavra, quando a gente consegue encontrar no Senhor o lugar da nossa saciedade, a gente consegue abrir mão de muitos pensamentos e emoções que não estão nos ajudando. E a gente começa a querer nutrir as nossas virtudes. Quantos aqui sabem que você tem muitas virtudes? Alguns estão na dúvida aí. Você tem virtudes. Nós temos virtudes. Mas nós precisamos nutrir essas virtudes. E sabe que esses momentos de frustração, de problemas, de impaciência, são ótimas oportunidades para você nutrir as suas virtudes? Pode parecer que é hora de arrancar os cabelos e agir baseado na emoção, mas é a oportunidade de você respirar fundo e dizer o seguinte, eu não vou perder a paciência com aquela pessoa, porque eu sou uma pessoa paciente. Eu tenho a virtude da paciência dentro de mim. E eu não vou perder a paciência aqui. Eu vou fazer as minhas 3 perguntinhas. Reagir desse jeito com essa pessoa vai me ajudar? Vai resolver o problema aqui que eu estou tendo ou não? E aí você escolhe uma forma diferente de agir, nutrindo ali a sua paciência maravilhosa que você tem. Às vezes, alguém vai fazer alguma coisa muito grave contra você. E as suas emoções vão começar a gritar para você, dizendo, vai lá, revida, diz um negócio bem grande com essa pessoa também. Reclama, fala um monte de coisa, mas aí, quando você começa a fazer aqueles questionamentos, fazer isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Fazer isso vai me levar para mais perto da pessoa que eu quero ser? Aí você começa a lembrar, eu sou uma pessoa muito piedosa. Eu tenho a virtude da piedade dentro de mim. É claro que eu vou dar outra face para essa pessoa.
É claro que eu não vou reagir baseado nas minhas emoções. É claro que eu vou dar outra face. Se ela bateu em um, eu vou dar a outra para ela bater. Quem acha que é fácil fazer isso? Ninguém. E é por isso que eu falo, rindo um pouquinho, porque naturalmente, gente, isso é muito difícil. Na teoria é muito simples. Raciocinar essas perguntinhas básicas ali na hora da raiva, na hora da emoção intensa e pensar em um outro jeito de agir. Mas na hora do vamos ver, a gente vai lá e faz, a gente vai lá e reage, a gente vai lá e não dá outra face, a gente dá um murro na face do outro. Isso é uma prática. Inteligência emocional, não agir baseado nas emoções, não viver segundo os nossos próprios pensamentos, é uma prática. A gente vai praticando, vai ter dias que a gente vai conseguir fazer, que a gente vai conseguir parar, dar um passo atrás antes de reagir, mas tem dias que não, que a gente vai errar mesmo, que a gente vai fazer mesmo. E é nesses momentos que a motivação entra. Eu errei aqui agora, eu não fiz o que eu queria ter feito, mas eu vou continuar no meu objetivo. Eu não vou desistir até eu alcançar essa virtude que eu busco. E você pode elencar virtudes que você quer desenvolver. Eu quero ser uma pessoa mais paciente, eu quero ser uma pessoa mais disciplinada, eu quero ser uma pessoa mais amorosa. Você sabe aí qual virtude você precisa desenvolver mais para você e para os seus relacionamentos interpessoais. Na sua casa, na sua família, nas pessoas que você tem perto. Vai elencando aí na sua cabeça, anote em algum lugar quando você estiver em casa. O que é que eu quero desenvolver? Quem é a pessoa que eu quero ser? Para o meu marido, para os meus filhos, para os meus pais. E começa a declarar que você é essa pessoa. Uma parte muito importante da gente desenvolver novos hábitos, gente, é a gente transformar eles numa identidade. Se você quer ser uma pessoa que se exercita, que se alimenta bem, que dorme bem, você vai olhar para você todos os dias e você vai dizer, eu sou um atleta. Eu sou uma pessoa saudável. E você vai pegar essa identidade para você. Se você quer ser uma pessoa paciente, você vai colocar isso como sua identidade. Eu sou uma pessoa paciente. Eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa carinhosa. E nem sempre as suas atitudes vão respaldar isso que você está dizendo. Mas continua. Permanece firme, motivado no Senhor. Porque como Abraão disse aqui no final. Eu fui fortalecido na minha fé e dei glória a Deus. Esses momentos de dificuldade, eles produzem para nós perseverança. E a perseverança é um caráter acertado. Então continua. Lembra desses pontinhos aí, tenta implementar na sua rotina diária. Isso precisa de prática. Isso precisa acontecer diariamente para que se transforme naquilo que vai nos ajudar. Amém? Você pode ficar de pé, a gente já vai encerrar. Vou fazer só uma oração com você. Eu queria que você fechasse seus olhos e repetisse algumas coisas comigo. Quero que você diga assim, eu não vivo baseada nas minhas emoções. Eu não vivo baseada nos meus pensamentos. Quem dirige as minhas ações, quem dirige aquilo que eu faço e aquilo que eu falo, é o Senhor. Senhor, me ajuda a lidar melhor com as minhas emoções e os meus pensamentos. A reagir de formas melhores. Aquilo que acontece dentro da minha casa, no meu trabalho e nas situações em gerais. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma oração muito simples,
Mas eu tenho aprendido com o Senhor que a gente precisa e pode fazer orações simples para que Ele nos ajude. Então, diante de tudo, comece a declarar: Senhor, me ajuda nisso aqui. Nisso aqui eu não sei fazer, nisso aqui eu não sei como agir. Me mostra, Espírito Santo, o que é que eu faço? Eu já passei por situações, eu me formei recentemente e eu sou uma recém-formada. E eu já tive que passar por situações e conversar sobre coisas com alguns pacientes que naturalmente eu não tinha experiência nenhuma e que eu não sabia exatamente o que fazer. E a minha solução, além de, claro, procurar supervisão, a gente faz a nossa parte natural. Procurei supervisão, mas o meu maior recurso foi: Espírito Santo, eu não sei nada sobre isso aqui. Eu não sei nada, eu não compreendo nada sobre isso, eu nunca tive que lidar com isso, mas você conhece. Então, Espírito Santo, me ajuda nessa situação, me mostra como fazer, traz à minha boca o conselho certo, me diz como fazer. E o Senhor nos responde, gente. Ele nos mostra, Ele nos ensina. Então, diante da sua vida, no seu contexto, naquilo que você precisa fazer, pede auxílio do Espírito Santo. Senhor, eu não estou sabendo resolver, eu não sei o que fazer, eu não sei a direção, me ajuda. E o Senhor te ajuda. Inclusive em situações como essa, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Amém? Eu queria saber também se tem alguém aqui nessa noite que nunca confessou o Senhor como Senhor e Salvador, que veio aqui e nunca confessou publicamente diante do Senhor, diante das pessoas, que o Senhor é o seu Deus, o seu Senhor, o Senhor das suas emoções, o Senhor dos seus pensamentos. Se você está aqui nessa noite, eu queria que você levantasse a sua mão, a gente vai até você. Mas é uma noite que o Senhor marcou para te mostrar e para te dizer que Ele se importa com absolutamente todas as áreas da sua vida. Não somente com algumas coisas, não somente com algumas áreas, mas Ele se importa com cada mínimo detalhe da sua vida. Se você está aqui também e você por algum acaso se desviou dos caminhos do Senhor, e você quer reafirmar essa aliança, dizer para Ele: Senhor, eu continuo te amando, eu não sei viver sem você, eu preciso da sua ajuda. Levanta a mão também, nós vamos até você. Nós vamos te acolher. E o Senhor é o maior interessado em cuidar de coisas que sozinha você não consegue. Alguém aqui nessa noite? Amém. Você pode procurar as meninas no final, se tiver alguém não quiser vir agora. Mas tem alguém aqui que nunca aceitou nunca recebeu o batismo no Espírito Santo, a evidência bíblica de falar em outras línguas, e quer fazer isso nessa noite? Esse é um poder que vem do alto e que nos ajuda em situações como essa, inclusive. Todo mundo cheio do Espírito, glória a Deus. E existe alguém aqui que está com alguma dor, alguma enfermidade e precisa de oração para cura. Podem ser dores físicas, problemas físicos, mas emocionais também. Está debaixo do nome de Jesus. E nós acreditamos na sua palavra. Então, se você está passando por alguma situação, eu também quero orar por você. Todo mundo curado, bem nas suas emoções, saudáveis, inteligentes emocionalmente, maduras emocionalmente. Que bom. E só reforçando, pessoal, a gente fala de uma forma muito pincelada sobre essas coisas. Mas se você precisa, se você vê que existe uma necessidade de você fazer isso de uma forma mais aprofundada, procura ajuda. Não é vergonha procurar ajuda, na verdade é um ato de muita coragem. Você se sentar na frente dos seus problemas e dizer: vem aqui, vamos conversar um pouquinho. Vamos resolver aqui o que não está dando certo. Então, se você percebe que sozinho você não tem conseguido, procura ajuda. Existem pessoas capacitadas para te ajudar. E foi o Senhor mesmo que deu essa habilidade. Então, não existe vergonha, não tem problema, não é pecado. Isso nos ajuda, nos enriquece e, inclusive, favorece o nosso relacionamento com Deus. Amém? Que bom, então. Então, tia, era isso.